Tema de nossa aula de hoje é a política aristotélica. Faça suas anotações e bons estudos. Muito bem, então, de posse do seu material, vamos à página 9 da nossa, do nosso capítulo 9, que é a política aristotélica. Então, estamos falando aqui do humanismo renascentista, né? O humanismo promovido pelos, pelos estudiosos do Renascimento, os chamados humanistas. E na parte política, esse humanismo pregava a retomada do pensamento aristotélico, não é? Então, assim, o Renascimento foi um período de mudança de paradigmas, não apenas científicos, mas também políticos. Então, assim como as mudanças científicas, as novas teorias políticas contestam o modelo tradicional de política vigente desde a antiguidade clássica. Então, é necessário que nós façamos uma revisão aqui do pensamento político aristotélico, já que esse pensamento era o pensamento que predominava, então, por ocasião da consolidação do pensamento cristão através da, da escolástica, né, que foi que foi consolidado com o pensamento de São Tomás de Aquino. Então, para o antigo filósofo grego Aristóteles, a política é uma ciência prática, isto é, o conhecimento está no nível do provável, porque, segundo Aristóteles, é adquirido por meio da prática. Então, lembremos que Aristóteles é um filósofo que viveu já no final do período clássico, e Aristóteles foi o filósofo que viveu na transição do período clássico para o período helenístico. Todavia, a base do seu pensamento político é a polis, ou seja, a cidade-estado. E aí, Aristóteles vai estudar a fundo os problemas da cidade-estado, da sociedade e do Estado nos 8 livros que compõem a obra que ele denominou de política. Não é? E Aristóteles é um filósofo que acreditava que a sociedade é regulada por leis naturais. Então, para Aristóteles, a política é algo natural do ser humano. Tanto é que Aristóteles dizia que o homem é um animal político, né? Um zoon politikon, né? O homem é um animal político, né? Então, para esse filósofo, a sociedade não é uma convenção, mas é decorrente, ou seja, é uma consequência da própria natureza. Para Aristóteles, a organização social em polis resultou, não é, numa, numa organização da sociedade. Então, essa concepção também vai se vincular na sua ética, né? Então, como em toda atividade humana, Aristóteles acreditava que toda atividade humana tende para o bem. E tanto a atividade humana quanto a sociedade vai tender, então, para o bem comum. E o meio para atingirmos este objetivo, segundo Aristóteles, é a política. Então, para o filósofo Estagirita, como mais tarde foi conhecido Aristóteles, em razão de ter nascido na cidade macedônica de Estagira, a origem da sociedade é a família, ou lar, denominada pela palavra grega oikos. Né? Então, a unidade familiar seria uma unidade formada para proteger e perpetuar a espécie. Uma outra finalidade da família também seria a estabilidade econômica. Então, caberia também à família desenvolver a arte, que os gregos chamavam de técnica, né? De obter as coisas úteis. Por exemplo, a produção de determinados bens de uso próprio, né? E o agrupamento de várias famílias em uma unidade social superior daria origem à aldeia
ou ao vilarejo. E, por último, a reunião de várias aldeias ou vilarejos geraria a cidade, ou seja, a polis, que na visão aristotélica, a polis vai ser uma comunidade perfeita porque se basta a si mesma, diferente das unidades anteriores, diferente de uma aldeia e diferente de um vilarejo, porque uma aldeia ou vilarejos, na concepção aristotélica, são agrupamentos inferiores, porque precisam uma das outras. Então, observem que a concepção política de Aristóteles é uma concepção política extremamente hierarquizada. Vejamos então. A finalidade da família é simplesmente sobreviver. Por quê? Porque a família reúne as condições necessárias à reprodução da espécie e à manutenção do indivíduo, bem como ao seu desenvolvimento. Por sua vez, a finalidade da aldeia ou vilarejo é viver de acordo com as necessidades básicas ou cotidianas. Por exemplo, seria o que nós encontramos hoje, por exemplo, nas comunidades eclesiais monásticas, né? São as comunidades eclesiais monásticas são constituídas por unidades, né? Ou por um vilarejo, vamos dizer assim, onde as pessoas aprendem a desenvolver atividades para suprir as suas necessidades básicas. Então, apesar de ser um grupamento social destinado à prática do culto, né, ao desenvolvimento da espiritualidade, os seus membros trabalham para o desenvolvimento de atividades cotidianas. Né? E já a finalidade da polis, segundo Aristóteles, é o bem viver coletivo, isto é, o bem de toda a comunidade. Então, além da vida material dos cidadãos, na polis vive-se ou deve-se viver, de forma que todas as potências humanas sejam realizadas, né? Incluindo-se aí as potências espirituais. Então, podemos dizer que a política de Aristóteles é a técnica que ajudaria a promover o bem comum. E esse bem comum implica todas as atualizações das potências humanas. Ou seja, para Aristóteles, o ser humano é um animal político, um ser essencialmente social que vive na cidade, ou seja, em sociedade, por sua natureza e não por acaso. Aquele que não pode viver em sociedade é menos do que um humano, um animal, ou mais do que um humano, um deus. Né? Então, para Aristóteles, somente essas duas categorias de seres poderiam abrir mão de viver em sociedade. Ou um animal, né, que seria menos do que um humano, ou um deus, que seria mais do que um humano. Não é? E quando nós falamos de política aristotélica, Aristóteles também falou sobre qual seria o melhor regime político, né? Afinal de contas, qual é o melhor regime político, né? Então, como Aristóteles tem uma concepção hierarquizada do universo, do ser humano, né? Então, tudo que existe em níveis inferiores ou superiores. Nós veremos isto com mais precisão quando estivermos estudando o pensamento de Aristóteles. Ou melhor, já estudamos o pensamento de Aristóteles no primeiro ano. Né? Então você pode dar uma revisada no capítulo 6 do seu material aí para dar uma revisada na metafísica aristotélica, né? Onde Aristóteles hierarquizou, né, a sua concepção de universo, a sua concepção do conhecimento. E essa concepção hierarquizada de Aristóteles, ela vem também para o seu pensamento político. Né? Então, segundo Aristóteles, existiriam homens inferiores, os escravos, e superiores, os cidadãos. Não é? Então, isso equivaleria ao que? A modos de vida inferiores, os práticos, e superiores, o teorético. E também modos de organização política inferiores e superiores.
Dentro da filosofia aristotélica, quem são os cidadãos? São os homens adultos, livres, nascidos no território da cidade ou do estado. E aí, na polis grega antiga, lembramos que Aristóteles ele não está propondo essa, essa concepção de cidadania. Essa concepção é a concepção que já existia nos dias de Aristóteles. Então, ele simplesmente está colocando essa concepção como um modelo. Né? Não é algo que foi proposto por Aristóteles, é algo que já existia. Então, aí, no Estado ateniense, e como nos demais estados formados pelas cidades-estados gregas, as diversas cidades-estados gregas, quem eram as pessoas que estavam excluídas da cidadania? As mulheres, as crianças, os muito idosos, os estrangeiros e os escravos. Né? Isso não significa que não possuem direitos, e sim que não possuem direitos políticos, excetuando o caso dos escravos, que não possuem direito algum e dependem inteiramente da vontade do seu senhor. Então, na Grécia Antiga, em Atenas, ser cidadão não é votar para ter representantes. Ser cidadão é participar diretamente do governo, das magistraturas, das assembleias, dos tribunais, né, que são as instituições políticas da Atenas Antiga. E também significa votar diretamente nos assuntos públicos postos em discussão para deliberação. Portanto, ser cidadão na Grécia Antiga era possuir o poder legislativo, judiciário e também o poder deliberativo. Ok? Então, essa hierarquização vai impor outra condição fundamental às coisas humanas. Tudo se corrompe e perece no mundo sublunar da metafísica aristotélica, que seria o nosso mundo aqui, certo? E por isso, os regimes políticos também podem constituir-se de duas formas, as superiores e as inferiores. Então, Aristóteles aqui enumera as suas três formas possíveis, cada qual definida pelo número de cidadãos que deles participa e pela virtude que cultivam. Lembrando que a noção de virtude é a areté, não é? Que também é uma palavra grega que, traduzida ao pé da letra, significa excelência moral. Né? Então aí Aristóteles vai propor o quê? O regime político no qual existe a soberania de apenas um e a valorização da honra. Esse aí é a realeza ou a monarquia. A soberania dos melhores, né, os aristói, no grego clássico, né, os melhores, e a valorização das virtudes éticas, a aristocracia. Essa noção aqui é a noção que mais se aproxima do ideal de cidadania ateniense, uma vez que eram poucas as pessoas que poderiam votar no Estado ateniense. Apenas, naquela época, 10% da população, uma pequena maioria. E aí nós temos aí a soberania de todos, a soberania de todos os cidadãos e a valorização da liberdade e da igualdade, não é? E aí nós temos o regime constitucional ou popular. Então, segundo Aristóteles, essas formas de governo são todas legítimas, certo? E poderiam se degenerar se os governantes deixassem se levar por seus interesses pessoais, cultivando vícios ao invés da virtude, gerando, respectivamente, os seguintes regimes políticos. Observem que a concepção ética de Aristóteles, ela dizia que a virtude, ou seja, a conduta ideal, estaria no meio de dois extremos, vício por excesso e o vício por deficiência. Então, observem aqui que Aristóteles traz também, para a sua teoria política, também a sua concepção ética. Não é? E aí nós temos o seguinte regime político, a tirania, quando só atende aos desejos do monarca vil,
contrário à honra, né? Então, um exemplo da tirania seria o Estado absolutista da maioria das nações, dos Estados-nações surgidos na modernidade na Europa, né? Oligarquia, quando só atende aos desejos dos ricos e cultiva a riqueza excessiva, valorizando aí a avareza, né? Então observem aí que o cultivo excessivo da riqueza seria aí um vício por excesso, no caso aí o vício da avareza. E quando os governantes tendem para esse tipo de governo, então aí nós temos um governo que só atende aos interesses dos ricos, no caso seria o governo da oligarquia. Da palavra grega oligos, que significa poucos, né? O governo de poucos, o governo onde pouca gente tem acesso aos, a, aos direitos políticos, tem acesso ao poder, o direito de votar e também ser votado, né? O direito de participação política. E aí nós temos na política aristotélica, por último, a democracia, né? E a democracia, quando só atende aos desejos dos pobres e cultiva a pobreza excessiva, valorizando os seus vícios. E quais seriam esses vícios? A grosseria, a inveja e a malevolência. Então, hoje, o que nós temos como democracia, né? Se hoje a democracia é uma virtude, é um valor, né? Que é um dos pilares nos quais se assenta o Estado contemporâneo, saiba que a democracia, em outras épocas, foi vista como uma forma corrupta de poder, né? Como é o caso aqui na filosofia aristotélica. Então, para Aristóteles, um regime é bom quando atende ao bem de todos. Qual é, então, o melhor deles? Né? Seria o quê? Seria a monarquia, seria a aristocracia, seria a democracia, tirania, oligarquia. Para Aristóteles, o sistema político ideal é o que ele chamou de regime popular, porque é um regime que todos os cidadãos, sem exceção, têm voz. Não é? O regime popular, ou também chamado de regime constitucional, dentro do pensamento político aristotélico. Não confundir regime constitucional popular com populismo. Tá? São duas formas de governo totalmente diferentes. Então, o Renascimento vai recusar a ideia de que a política é um desenvolvimento natural das potências humanas e começa a conceber a política mais em termos de convenção criada em algum momento da história. Essa mudança vai ser realizada pelos filósofos contratualistas. Né? Uma segunda mudança ocorre em relação aos objetivos da política. E essa ênfase passa a ser uma técnica de conquista e manutenção do poder, e não mais de uma atividade para o desenvolvimento das potências humanas. E nós veremos isso aí na nossa aula ainda, quando estivermos analisando o pensamento político do italiano Niccolò Maquiavel, 1469-1527. Pois bem, no interior da questão política há também uma discussão sobre a liberdade, certo? E observem aqui que essa pontuação está sendo feita na transição do pensamento medieval para o pensamento moderno, né? Então, somos livres ou não? Isto é, temos autodeterminação para escolher ou somos indeterminados ou somos determinados por causas externas. Exemplo, eventos históricos, fatores culturais ou limitações biológicas. Então, nesse caso, é possível organizar a sociedade de modo que os seres humanos possam ser livres? A liberdade, entendida como livre-arbítrio, foi um dos principais temas de reflexão dos filósofos medievais, principalmente Santo Agostinho. Então, para acreditar na existência de Deus, os filósofos da época se depararam com a seguinte questão: se Deus sabe de tudo,
será o ser humano livre? Né? Essa pergunta, ela em parte vai ser respondida pelo filósofo romano Severino Boécio, né? No seu livro A Consolação da Filosofia, suas datas 475 e 524. E ele se pergunta: se a providência divina governa o mundo, que liberdade nos resta, né? Boécio vai explicar que Deus conhece todos os acontecimentos do passado, do presente ou do futuro. Isto chama-se onisciência, né? Deus conhece os acontecimentos futuros exatamente do modo como serão. Mas isso não significa que ele determina as decisões que tomaremos diante deste ou daquele fato. Deus conhece os fatos e nossas decisões. No entanto, sem, no entanto, tê-las determinado. Deus vê os acontecimentos futuros enquanto eventos presentes resultantes da liberdade do homem. Então, esse tema é um tema que vai ser assim colocado durante também essa transição do pensamento medieval para o pensamento contemporâneo. Né? O tema da liberdade também vai aparecer em outros filósofos medievais. É o caso de Anselmo de Aosta, 1033-1109, que também é conhecido como Santo Anselmo de Cantuária. Né? Este filósofo parte da premissa de que a retidão diz respeito à liberdade, ou seja, a liberdade é definida como retidão ou capacidade de fazer o bem. Ao contrário de certa opinião, a liberdade não seria a liberdade de poder pecar. Porque se assim fosse, Deus e os anjos não seriam livres. Então, Anselmo conclui que a liberdade é a capacidade de identificar sua vontade com a vontade do bem. Assim, o homem é livre com o objetivo de conservar a retidão da vontade por amor à própria retidão. Retidão que deve ser amada por si mesmo. No século XIII, a escolástica vai atingir o seu auge com São Tomás de Aquino, não é? 1225-1274, e ao falar sobre o tema da liberdade, Tomás de Aquino escreve que a liberdade humana não é reduzida pela presciência de Deus. De certo modo, o argumento de Tomás é semelhante ao de Santo Anselmo, uma vez que sustenta que prever os eventos não é o mesmo que determinados.